Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gida Trinco, esse é o 135º vídeo do canal. E hoje a gente vai finalmente falar sobre O Desabamento, um livro do Édouard Louis, esse autor que eu já ouvi falar tanto, que eu já quis ler tanto e que finalmente eu li. Esse livro é da Todavia deste ano, 2025, ele originalmente na França é de 2024. Ele é a tradução da Marília Escalzo, eu não conheço ela, mas aparentemente ela traduziu outras coisas do Édouard Louis, gosto dessa manutenção de quem traduz. Esse livro particularmente vai ser sobre o irmão dele morto aos 38 anos, uma morte precoce. Um irmão cuja morte o Édouard diz que não despertou nada nele. A gente sabe que nada é muita coisa, ele acaba escrevendo um livro sobre o irmão, então nada é meio, sei lá. Mas tem uma apatia muito grande, ele fala que ele não sentiu raiva quando descobriu a notícia, não sentiu afeto, não sentiu angústia, ele não sentiu a morte, assim, não foi uma coisa que impactou ele e vai falar sobre isso. Diz ele, na verdade, diz o Édouard Louis, que esse é o último livro dele sobre a família, né, Kiki? Diz que é o último livro que ele vai falar sobre os traumas dele, sobre as violências sofridas na infância, na adolescência, todo o período que ele estava crescendo ali, estava sofrendo homofobia, estava sofrendo com a pobreza, porque eles acho que passaram fome também. É uma história muito complicada, ainda vou falar sobre isso. Mas em relação à proposta literária do Édouard Louis, eu acredito que muita gente questiona se é ético ou não, se ele é narcisista, se ele está ganhando dinheiro em cima das desgraças da família. Eu não achei que foi algo tão novidade no sentido de... É um livro de memórias de uma pessoa que teve uma vida complicada, né, Kiki? E aí, Kiki tá ajudando hoje a fazer o vídeo, a fazer a resenha. Mas, de qualquer forma, eu acho que o problema não é a proposta dele, para muita gente o problema é a distância disso para a realidade. Existe toda uma discussão se a pessoa deveria fantasiar mais ou não, inserir mais coisas ficcionais ou não. E eu não entendi ainda essa discussão de autoficção. Eu, inclusive, aceito textos sobre o assunto, porque no fim do dia, quando eu tentei pesquisar para entender se era um livro de memória, se era uma coisa autobiográfica, se era essa tal da autoficção, o que eu vi de diferenças que as pessoas apontavam, na verdade, me deixou confuso, porque eu não vi nada de autoficção que as pessoas falam no livro do Édouard Louis. Pra mim era tudo muito factual. Então eu fiquei assim, eu acho que é só um livro de memórias um pouco poético, mas assim, não vou adentrar nisso porque eu não estudei bastante. Quem quiser comentar aqui, por favor, agradeço, porque é algo que eu quero entender melhor até por causa do livro que eu tô escrevendo, mas esse é assunto para outro vídeo. E de qualquer forma, eu acho que é uma proposta um pouco difícil, porque quando você escreve sobre algo muito particular, é uma linha muito tênue entre você se justificar em relação ao que você fez ou deixou de fazer e refletir sobre as coisas, sobre a sociedade. Nós vivemos numa sociedade, já dizia o Coringa, mas é aquela coisa, tem elementos sociopolíticos, quem acompanha o Édouard Louis, a gente sabe que ele gosta muito desse aspecto social mesmo, desse aspecto de analisar as coisas como fenômenos sociológicos, como fenômenos que não vão estar só fechados num indivíduo, não é só a família dele que vive isso, ele entende isso muito bem. E aí eu já vi uma palestra dele na Flip, esse não foi o primeiro contato, assim, exatamente, porque eu já tinha visto essa palestra ano passado, quando eu fui pra Flip. Este ano não vou, inclusive, pra quem se pergunta. Mas eu amei a palestra e eu já tinha ouvido falar que ele fala melhor do que ele escreve, então eu fiquei curioso pra ler de fato. E aí vamos falar sobre o livro propriamente, depois dessa introdução. Isso aqui beira uma colagem, ele vai misturar alguns gêneros literários, alguns tipos de texto. Eu gostei no início que ele usava um trem que ele chamou de fato número 1, fato número 2, fato número X. E isso era para ele contar casos específicos do irmão dele. Era bem evidente o que ele queria mostrar com os casos. Ele queria muito falar assim, olha gente, presta atenção nessa história aqui. Essa história aqui vai contar um negócio interessante sobre meu irmão, vai justificar, entre aspas, vai mostrar mesmo, vai evidenciar algo da vida dele que era muito importante, que era muito recorrente e tal. Gostei dessa estratégia. Eu acho que uma coisa que eu não gostei foram os ecos de frases marcantes, assim. Tem algumas páginas no livro que são só uns trechos que, tipo, tira a página pra gente focar nesse trecho. E eu ficava assim, gente, eu não achei as escolhas marcantes. Tinha umas frases que eu falava,
Eu já li essa frase, eu entendi o que você quis dizer, não achei que ela traz camadas, nuances que eu deveria parar e refletir. Eu gosto que o livro tenha respiros, mas esses respiros, honestamente, eu não entendi, né? Não é a palavra entender. Eu não gostei da curadoria. Além disso, para falar sobre os assuntos que ele quer falar, ele entende que é interessante trazer coisas de fora e ele traz referências externas do tipo psicanálise ou psiquiatria, coisas de estudiosos, ele traz de outros escritores, ele traz umas coisas de fora e eu gostei dele trazer, mas eu achei muito breve também. Eu achei que ele não estava aprofundando tanto, ele não estava explicando exatamente as conexões. Ai, por que que eu pensei nisso? Por que que isso me lembrou o caso do meu irmão? Eu achei que ele foi um pouco superficial. Eu gostei dele citar a Jamaica Kincaid, é uma autora que eu já fiz resenha no canal, que eu fiz a resenha de Annie John, uma autora que eu gostei muito, muito mesmo. Eu fico muito triste que ela não foi traduzida para o Brasil direito. Inclusive, esse livro que eu resenhei é o primeiro de uma trilogia e não trouxeram a trilogia inteira, mas talvez ela seja mais famosa pelo livro A Autobiografia da Minha Mãe. E de qualquer forma, eu gostei que ele trouxe ela porque a Jamaica ela também vai falar sobre a necessidade de escrever para escapar, para se salvar. E ela também teve um irmão que morreu e aí tinha uma ligação ali que aí eu achei melhor explicado. Mas de resto eu achei as referências externas muito breves. Além disso, tem uns diálogos meio teatrais, e eu falo disso por quê? Porque eu acho que o texto do Édouard Louis, eu não esperava ser algo tão fácil de adaptar para o teatro, e me surpreende que, apesar da fama dele no Brasil, ainda não exista peças de teatro sobre as coisas dele, porque eu acho que já tem uns anos que tá aí, e que falta isso aqui para alguém ver essa ideia e fazer, porque não é difícil de replicar. São textos mais curtos, são histórias que dá para fazer, que tem reflexões interessantes e que eu acho que tem tudo para dar muito certo. Se isso acontecer, gente, pode me citar, pode falar que eu já enxerguei isso como uma proposta interessante. E última coisa, da estrutura do livro em geral, é o que eu gostei muito, que tem relatos das mulheres com quem o irmão teve casos amorosos. Essas mulheres, eu acho que a opinião delas adicionou muito ao livro, porque a gente entende quando alguém tem um interesse amoroso mesmo, um interesse passional às vezes, que essas pessoas vão ter um carinho por alguém que era muito autodestrutivo e muito violento, que é o caso do irmão, um jeito de ver ele que era mais, não sincero, mas, sei lá, é um ponto de vista que eu gosto e que eu acho que vai mostrar que a pessoa tem outras facetas, que a pessoa vai ter outras coisas para mostrar. E eu achei interessante porque elas, particularmente, uma delas eu me identifiquei muito com ela, que é a Stephanie. E eu achei ela, talvez, a pessoa que eu mais queria saber sobre. Tipo, eu achei que ela trouxe uma visão desse irmão dele, que era alguém que estava entendendo muito bem a situação e que tentou muito ajudar esse irmão, mas era meio difícil demais de ajudar, várias delas vão falar isso. E eu acho que esse é o sentimento do livro como um todo, de que foi uma pessoa, e o Édouard Louis vai falar muito disso, que vai se afundando assim, que parece que tá numa areia movediça, e que quanto mais ele se desespera e mais ele tenta sair daquela situação, mais ele vai se afundar e mais ele vai concretizar o destino dele, entre muitas aspas. E aí, voltando aos relatos das mulheres, eu gostei que tem umas quebras de parágrafo nesses relatos para sustentar a oralidade. Tipo, eram as pausas que as pessoas fazem enquanto elas falam. Então essas pausas, essas quebras de parágrafos nessas falas, eu achei muito legal porque dava pra ver exatamente elas falando, era muito natural, assim. Eu conseguia ver o fluxo da voz delas, era muito gostoso de ler. E aí, isso vai me levar a falar sobre a escrita no geral, porque essa questão da oralidade não estava só nisso. Eu também acho que o Édouard Louis, ele tem uma tendência a escrever repetições, repetir expressões, justamente porque quando a gente está falando uma coisa e a gente vai e volta na fala, quando a gente abre uns parênteses no meio do que a gente está falando, a gente costuma voltar atrás e repetir uma parte do que a gente falou. Então eu gostei que ele coloca isso na escrita também, e isso faz com que o livro pareça um amigo conversando com você. E talvez esse seja um dos fatores que faça com que as pessoas gostem tanto de ler ele, porque é muito fácil, é muito pequeno o livro, além de tudo, mas também é muito natural, é muito familiar. Mas sobre a escrita dele, eu esperava um pouquinho mais. Eu acho que eu sentia que a poética dele seria algo muito impactante, mas depois eu entendi que o conteúdo é o forte dele, a crueza do que ele fala, a sinceridade.
Eu entendi que essa forma dele, a forma da escrita dele não era tão importante assim. Eu senti que tinha umas metáforas muito pouco inventivas, ou se boas, pouco exploradas. E eu senti às vezes que o livro tinha até umas palavras sobrando, que tinha até uns pleonasmos assim. Mas de qualquer forma não foi importante. Eu preciso falar sobre quantas vezes ele usava suspiros no livro, e isso é uma ótima metáfora para o livro, porque o livro é um enorme suspiro. Um suspiro de ficar assim... Eu vou ter que escrever sobre meu irmão. Nossa, eu senti muito essa vibe e eu vou explicar esse sentimento e por que que eu enxerguei isso e como que isso aconteceu durante a narrativa. Aviso prévio. Eu não vou chamar o Édouard Louis de narcisista, nem de prepotente, nem de pretensioso. A história é muito triste, é uma história realmente... é uma tragédia. Tem coisas muito violentas e eu acho que ficar falando que ele tem um ponto de vista, que ele se preocupa muito consigo mesmo, que ele é egoísta, ou falar que ele é uma pessoa que deveria ter feito mais coisa, ou que deveria ter tentado ou não, a gente não sabe direito. Ele tá contando da vida dele, ele já tá sendo muito honesto. E eu acho que ele, no fim das contas, no fim do meu raciocínio, vai ficar muito evidente que ele não devia nada a ninguém. Continuando. Não estou julgando também o tempo dos outros de processar as coisas. Eu acho que ele lida muito bem, considerando ainda que ele tem muita merda ali, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uma pessoa da família já seria o suficiente para balançar todo mundo, mas parece que todo mundo é fudido. E eu estou falando do tempo do livro quando eu vou fazer a análise que eu vou fazer agora. Porque ele parece, o Édouard Louis, reticente em tentar responder as perguntas que ele mesmo faz. E esse é um traço interessante do personagem. No início do livro eu tava tipo, ok, ele não tá querendo adentrar muito nos assuntos, ele traz umas coisas e depois ele desvia, ele vai fugindo de um lado pro outro, assim, ele vai fugindo e eu ficava assim, ele está me enrolando? E essa foi a minha primeira impressão do livro. Eu falava assim, ele não parece estar tentando ser empático de verdade, ele parece se sentir obrigado a entender o irmão, mas parece que ele não quer direito. E eu ficava assim, por que que ele tá fazendo isso? Ele sabe que o irmão passou pela mesma situação com os pais, de pais que humilhavam ele, pais que realmente vão abusar ali dos dois e dos outros irmãos também. É uma situação paupérrima, ele entende que o irmão passou por isso, por que que ele não escuta o irmão? E eu vi alguém comentar sobre o livro justamente falando assim, o Édouard escuta o irmão, eu lia e eu ficava, gente, mas ele não tá escutando o irmão, ele tá fingindo que ele tá escutando. Eu não tava entendendo esse ponto de vista e, na verdade, nem quando eu terminei o livro eu achei que ele escutou de fato o irmão. Mas o irmão não é nem nomeado. Esse é o nível de quanto o irmão não tem uma voz no livro. O irmão não recebe um nome, ele recebe no máximo um apelido lá pro finalzinho, e isso evidencia muito de que o Édouard Louis tem alguma trava ali e que a gente vai entender aos poucos. Mas antes de entender propriamente, eu achava que ele era muito direto, ou tentava muito resumir a situação do irmão, e inclusive ele vai falar uma hora, abre aspas, essa frase podia resumir o que acontecia com ele. E eu ficava, qual o interesse em tentar resumir a vida de alguém a uma frase? Eu ficava, gente, Édouard Louis, por favor, você entende o quão complexas são as coisas, o quão complexas são as vidas das pessoas. E assim, não é o caso. Tinha hora que ele falava, tipo, meu irmão era patologicamente incapaz de perder. E eu ficava, isso faz sentido? Isso é um diagnóstico? O que você está tentando falar? E isso, a gente já aprendendo durante o livro, que o irmão era um viciado em álcool. Isso não é fácil, isso não é simples. E durante parte do livro, eu sentia que o Édouard Louis falava do vício como algo um pouco abstrato demais. Aí eu pensava assim, nossa, eu acho que alguém tem que propor uma reabilitação, alguém tem que propor alguma coisa enxergando o vício como uma doença, porque isso aqui não tá normal. Isso aqui, sei lá, existe uma questão de classe que o Édouard Louis vai falar, de pessoas mais pobres não terem acesso à saúde, de não terem acesso a algumas coisas. Existe uma diferença Brasil-França aqui a ser considerada de sistema de saúde e tal, mas de qualquer forma, eu ficava muito preocupado enquanto o Édouard Louis falava de um irmão que na adolescência já estava ficando alcoólatra e que depois era um negócio que a família, tipo, tentava ignorar ao máximo e eu, gente, ninguém vai entender, tipo, a mãe se diz muito preocupada, mas, tipo, seu filho foge
de casa e depois você fala que era uma situação muito estranha. Parecia que as pessoas ignoravam muito o que estava acontecendo, mas de um jeito que é tipo, ok, a gente sabe que é um problema muito grande, não é fácil lidar com o vício, ainda mais uma pessoa que rouba coisa de casa, uma pessoa que vai ser muito violenta. Isso não é simples, mas enxergar isso como algo patológico, como algo realmente que tem que ser tratado, é outra história. E eu acho que demorou um pouco para chegar no livro a parte que isso acontece, mas acontece graças a Deus. E eu também, só para reiterar não, para reforçar a minha visão de que o Edouard Louis estava falando umas coisas meio tangenciais, ele falou uma hora assim, abre aspas, eu tentava reconfortá-lo dizendo que ele deveria superar isso e cuidar da vida dele. Ele não me ouvia. E quando eu li isso, eu falei, parece alguém falando pra alguém que tá mal. Fica bem, supera isso, dá um jeito. Eu ficava... Sabe quando alguém fala, você escolheu ser feliz hoje? Sabe quando a Anitta fala isso? Você não pode decidir ser feliz também? E por que você não tá sendo até agora? Não é uma coisa útil, sabe? Eu tava assim, Edouard Louis, é sério que você vai só chegar até esse ponto? Aí, aconteceu a transição. Aconteceu um momento no livro em que ele realmente vai falar algumas coisas que o irmão fez que não eram direcionadas a ele, quer dizer, que eram direcionadas a ele, não aos outros. Eram coisas muito pessoais e que aí eu entendi melhor a raiva do Edouard Louis e por que ele levava aquilo tão pro pessoal. Porque boa parte do livro parecia que o irmão era só alguém que vivia ali e que sumia muito tempo, que ele mal convivia umas épocas e que às vezes quando conviviam faziam uma merda, mas que era o tipo de coisa que era muito fácil se afastar. E eu não tava entendendo direito por que o Edouard Louis não falava direito das coisas. E aí, finalmente, chegam os episódios mais sérios. E quando chegam os episódios mais sérios, aí eu falei, tá, eu entendi. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Edouard Louis, não tem problema. Você realmente não precisa entender seu irmão. Você realmente não precisa se debruçar sobre o caso dele. Ele fez escolhas muito erradas, isso já estava muito claro desde o início, já estava muito evidente. Mas, de qualquer forma, a partir de um momento do livro ficou melhor explicado, ficou melhor embasado porque que o Edouard Louis precisava se proteger não só do ambiente adoecedor onde ele cresceu, mas que ele também precisava ficar longe do irmão, tipo, num sentido, sei lá, mental. Era um negócio que ameaçava ele diretamente. E aí, sim, vieram mais camadas. Eu acho que, junto a uma dependência química, esse negócio é muito complicado, é um livro muito complicado. E é aquela coisa, assim, eu também queria saber mais sobre a família, eu acho que essa é uma experiência de leitura um pouco complicada para quem não leu os outros livros do Edouard Louis, porque tinham coisas do pai que eu sentia que não eram muito aprofundadas, porque o Edouard Louis talvez pensou, eu já falei do meu pai, então eu não preciso repetir algumas coisas. Tinha coisas da mãe também que eu ficava curioso e tal. Deu vontade de ler os outros livros sobre cada um deles. Eu vou estar acionando o Procon para descobrir se isso é venda casada, se isso configura venda casada, porque eu quero ler os outros livros, mas na verdade eu não quero comprar. E de qualquer forma, eu acho que motivos todos nós temos, mas a gente entende com esse relato da vida do irmão dele que recursos e oportunidades não são exatamente o que definem a gente até o fim, assim. Eu acho que tem várias coisas que vão mudar o caminho das pessoas e o destino delas, mas que tem um ponto que você não tem mais ninguém a culpar. E que o irmão dele realmente ele foi, não sei se a palavra é teimoso e tal, também tô tentando não julgar tanto o irmão dele, mas a gente entende que o irmão ultrapassou muitos limites mesmo. E de qualquer forma, erros envolvem muitos aspectos sociopolíticos e esse livro vai mostrar isso muito bem. Eu gostei das reflexões que ele traz, já trazendo uma conclusão para o vídeo. Eu achei muito instigante e, de qualquer forma, é muito difícil querer mudar. Querer mudar já é muito difícil, imagina mudar de fato. Então eu acho que o livro vai trazer muito sobre esse caso de alguém que quer ficar distante do irmão até depois da morte, mas que ele ainda vai refletir sobre tudo que aconteceu e eu achei que, apesar de inicialmente não estar entendendo essa distância que ele mantinha e de achar que isso estava um pouco demais e demora um pouco no livro para ter essa explicação, no fim eu já estava entendendo por que isso estava sendo narrado desse jeito. E de qualquer forma, eu não tenho a pena de ficar lendo sobre a vida do Edouard Louis.
Eu acho que isso aqui já foi o suficiente, um trem desse tamanho. Eu já me senti traumatizado o suficiente. Eu acho muito interessante como proposta terapêutica pro Edouard Louis, obviamente, porque ele precisa falar sobre essas coisas, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu só li um livro e por enquanto vai ser só isso. Eu não tenho vontade de ler outras coisas tão cedo. Eu também só li um livro da Annie Ernaux e olha que era um livro tranquilaço, que foi o Paixão Simples, que também tem resenha aqui. Mas eu acho que é um negócio que eu não tenho tanto essa vontade de saber mais da vida dos outros. Eu já tenho a minha terapia, eu já lido com as minhas coisas, eu já tenho os meus episódios. E eu gosto de ver as coisas dele, mas não trouxe tanta novidade quanto eu achei que ia trazer. Algumas reflexões são legais, mas no fim do dia eu esperava um pouquinho mais, isso é uma verdade. E eu me questiono para onde que o Edouard Louis vai agora, porque ele disse que ele não vai publicar mais nada sobre a família. Eu não sei nenhum gosto pessoal dele, eu acho isso meio preocupante. Eu nunca vi ele falar sobre nenhuma particularidade, nenhuma coisa que ele é fã, assim, ou algum assunto. Mas eu espero que no Mudar Método, que ele também escreveu, ele fale sobre isso de você conseguir se reinventar e tal, e o quanto isso é desgastante. Mas eu torço muito por ele, eu achei ele um querido. E de alguma forma eu ainda vou continuar acompanhando os lançamentos e tal. Talvez um dia ele volte pro canal, mas não vai ser tão cedo, gente. Essa é a verdade. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.